E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à série sobre lógica proposicional. Nesse vídeo nós falaremos sobre a invalidade de argumentos. Bem, no vídeo passado eu falei sobre a validade de argumentos, né? Eu abordei o aspecto sintático e semântico da validade de argumentos. Eu falei que um argumento ele é sintaticamente válido se a conclusão for uma consequência sintática das premissas, né? Em outras palavras, se existir uma prova da conclusão a partir das premissas. E um argumento é semanticamente válido se todas as interpretações que tornam as premissas verdadeiras também tornam a conclusão verdadeira. Tá? A invalidade de argumentos vai ser a negação disso, vai ser o oposto, né, por assim dizer. Então um argumento ele vai ser sintaticamente inválido se não existir uma prova da sua conclusão a partir das suas premissas. E ele vai ser semanticamente inválido se existir pelo menos uma interpretação que torne as premissas verdadeiras, mas que torne a conclusão falsa. Tá? Só que a gente vai ter um problema, porque olha só, para a gente provar que um argumento é sintaticamente inválido, a gente tem que mostrar que não existe uma prova da conclusão dele a partir das premissas. E isso é um pouco complicado, é um pouco difícil. Porque para a gente mostrar que tem uma prova, né, por exemplo, se a gente quer mostrar que o argumento é válido, a gente só precisa mostrar que existe uma prova. E como é que a gente faz isso? Provando. Né? Se você faz uma prova, então você prova que existe uma prova, né? Aquilo ali já é uma prova. Então é mais fácil, mas para você mostrar que não existe uma prova é um negócio bem mais complicado. Então, e aqui vai ser importante aquilo que eu falei, né? Eu tinha falado sobre o teorema da correção e completude, né? E a gente tem lá pelo teorema da correção que se uma determinada fórmula alfa é provável a partir desse conjunto delta, então alfa é uma consequência semântica desse conjunto. E a gente viu que o oposto, né, o contrário também é válido, que esse aqui seria o teorema da completude. Ele nos diz que se uma determinada fórmula é uma consequência semântica de um conjunto delta, então ela também é uma consequência sintática, né? Existe uma prova, né? Aqui faltou o C, beleza? Isso aqui nos diz então que se uma determinada fórmula alfa é provável a partir de um conjunto, então todas as interpretações que tornam as fórmulas desse conjunto verdadeiras também tornam a alfa verdadeira e vice-versa, né? Por isso C e somente C. Então a gente vai ter o seguinte: se nós mostrarmos que um argumento é semanticamente válido, nós mostramos também automaticamente que ele é sintaticamente válido e vice-versa. E a mesma coisa para a invalidade. Se a gente mostrar que um argumento é semanticamente inválido, nós mostramos também que ele é sintaticamente inválido. E é isso que nós vamos fazer aqui, beleza? Então eu vou dar aqui um exemplo de um argumento inválido. Beleza, temos esse argumento aqui então, P implica em Q, R implica em S, P ou S, logo Q ou R, tá? Essa aqui é a conclusão. Para a gente mostrar que esse argumento, se a gente quisesse mostrar que esse argumento é válido, a gente teria que fazer a tabela verdade completa, né? Aqui no caso a gente tem P, Q, R e S, são 4, então a gente teria 2 elevado a 4, que dá 16 linhas, tá? Então ia ficar uma tabela verdade bem grande. Mas a gente precisa fazer isso porque a gente tem que mostrar que todas as interpretações que tornam essas três premissas aqui verdadeiras também tornam a conclusão verdadeira, tá? E pode ter mais de uma interpretação que torna as três premissas verdadeiras. Então a gente tem que fazer toda a tabela verdade. Só que para mostrar que o argumento é inválido, a gente não precisa disso. A gente pode fazer uma tabela verdade parcial, que é o seguinte: a gente vai fazer o começo aqui do mesmo jeito, né? P, Q, R, S. Então primeiro a gente coloca as variáveis proposicionais, depois a gente coloca as premissas normalmente, no final a conclusão, beleza? E agora, ao invés de a gente fazer aquela tabela toda, a gente vai precisar só de uma linha. Por quê? Porque é o seguinte: se eu estou dizendo que, ou melhor, não estou dizendo, né? A gente quer saber se esse argumento aqui é inválido. Para ele ser inválido, como eu falei, a gente precisa achar pelo menos uma interpretação que torna verdadeira essas três premissas aqui, né? Primeira, segunda e terceira, torna verdadeira, mas torna falsa essa conclusão aqui. Então é só isso que a gente precisa. A gente tem que dizer que isso aqui é verdadeiro, isso e isso também, mas a conclusão é falsa. E a gente tem que achar um conjunto de valores de verdade para P, Q, R e S, né? Verdadeiro, falso aqui, que satisfaça isso. E a gente só precisa disso. Se a gente mostrar que existe um conjunto de valores de verdade para P, Q, R e S que façam isso daqui, isso aqui já é uma prova de que o argumento é inválido, beleza? Então é o que a gente vai buscar aqui agora. Como que a gente faz isso? Bem, geralmente é mais fácil você começar pela conclusão, né? Você quer que a conclusão seja falsa enquanto as premissas são verdadeiras. Olha só, essa conclusão aqui nos diz Q ou R. E a gente está dizendo que é falsa essa disjunção aqui. Para a disjunção ser falsa, então esses dois aqui, né, Q e R, ambos têm que ser falsos. Então se Q e R são falsos, a gente já pode colocar aqui, ó, Q é falso e R é falso também, tá?
tá? Então a gente já descobriu o valor verdade dessas duas letras aqui, Q e R. Legal. Agora vamos lá, P ou S. Para P ou S serem verdadeiros, um dos dois tem que ser verdadeiro, tá? Mas isso aqui não diz muita coisa. Pode ser que P seja verdadeiro e S falso, pode ser que ambos sejam verdadeiros, ou pode ser que S seja verdadeiro e P falso. Mas a gente sabe por isso aqui que não é o caso, que ambos são falsos, tá? Mas a gente não consegue extrair muita coisa daqui. Vamos ver nessa premissa aqui se ela nos diz alguma coisa. Aqui está dizendo que R implica em S. Isso aqui também não nos diz muita coisa, porque isso aqui está dizendo só que não é o caso que R é verdadeiro e S é falso. Só que se a gente ver aqui, ó, o R a gente já sabe que ele é falso, né? E o antecedente, quando o antecedente de um condicional é falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, tanto faz. Então não dá para extrair muita coisa daqui também, tá? Agora, olha essa premissa aqui. Essa premissa nos diz que P implica em Q, e a gente está dizendo que isso é verdadeiro. Então não é o caso que P é verdadeiro e Q é falso, tá? Mas olha só, aqui a gente já viu que o Q é falso, tá? Por causa dessa negação aqui, dessa disjunção. A gente já sabe que o Q é falso. Então, para essa implicação aqui ser verdadeira com o consequente sendo falso, esse antecedente aqui ele tem que ser falso também, beleza? Então, disso aqui a gente conclui que o P é falso. P é falso, tá? E agora, com essa informação aqui, a gente pode voltar nas outras premissas que a gente passou, né? Então, isso aqui já foi, isso aqui já foi também. A gente pode voltar nas outras premissas para ver se a gente descobre o valor verdade de S, tá? Então, olha só, aqui a gente já viu que com essa premissa aqui a gente não consegue descobrir, né? Porque o antecedente é falso, isso já torna o condicional verdadeiro. Mas olha essa premissa aqui, aqui está dizendo que P ou S, e isso está dizendo que é verdadeiro, tá? Essa disjunção aqui. Mas aqui a gente vê que o P é falso, tá? Então, se a gente tem P ou S e a gente tem que o P é falso, ou seja, não P, por silogismo disjuntivo a gente vê que S é o caso. Então, S é verdadeiro. Beleza? Então, essa combinação de valores de verdade aqui, F, 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 V, né, para P, Q, R e S, respectivamente, torna todas as premissas verdadeiras, mas torna a conclusão falsa. Tá? Então, isso aqui é uma prova de que esse argumento é inválido. Tá? Não é uma prova naquela definição que eu dei, né, porque para ser naquela definição teria que ser uma sequência de fórmulas e tudo mais, é uma prova em outro sentido. Né? Isso aqui é uma demonstração de que esse argumento é inválido. Beleza? Vou dar mais alguns exemplos aqui. Bem, esse argumento aqui nos diz o seguinte: se o Brasil é próspero, então ele possui um Estado. E o Brasil possui um Estado, logo o Brasil é próspero. Isso aqui é um argumento da língua portuguesa, nós precisamos formalizar, né? Então a gente já vê aqui que tem um se, então é uma sentença condicional. O Brasil é próspero, eu vou chamar de P. E o Brasil possui um Estado, eu vou chamar de E. Aqui, o Brasil possui um Estado, é a mesma coisa, é o E. Logo, o Brasil é próspero, repete de novo, é P. Tá? E aqui a gente tem o logo, que é o indicador de conclusão. Então a formalização disso aqui seria o seguinte: se o Brasil é próspero, então ele possui um Estado. Tá? A primeira premissa é essa daqui. Segunda premissa: o Brasil possui um Estado. Conclusão: o Brasil é próspero. Isso aqui é um argumento que é inválido. Tá? Eu já adianto que isso aqui, na verdade, é uma falácia conhecida como a afirmação do consequente. Tá? A gente tem aqui um condicional, P implica em E. A gente afirma esse consequente do condicional, a gente afirma que o E é verdadeiro, que o consequente é verdadeiro, e a gente conclui disso que então o antecedente é verdadeiro. Mas essa é uma inferência inválida e eu vou mostrar aqui agora. Então, como eu falei antes, a gente precisa fazer uma tabela verdade apenas parcial, né? Então a gente põe aqui as variáveis P e E. A premissa aqui, primeira, é P implica em E. A segunda já é o E de novo. E a terceira é P. Tá? A terceira, na verdade, é a conclusão. Tá? A conclusão é P. Então, a gente precisa só de uma linha disso daqui. Que linha é essa? É a linha que torna todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Então, olha só. A gente sabe, então, que essa conclusão P aqui vai ter que ser falsa e essas duas premissas têm que ser verdadeiras. Mas aqui a gente nem precisa pensar muito. Isso aqui já nos dá um conjunto de valores de verdade que nos permite isso, que é E sendo verdadeiro, já que já está aqui, e P sendo falso. Então, olha só, se P for falso, que é o antecedente desse condicional aqui, se o P for falso, esse condicional por si só já é verdadeiro, porque o antecedente é falso. Tá? E a gente pode dizer, então, que o E pode ser verdadeiro ou falso. Se a gente pode dizer que ele é verdadeiro, então a gente tem que o E é verdadeiro, o P implica em E é verdadeiro, mas o P é falso.
Então isso aqui é um contra-exemplo, tá? Esse método de mostrar que um argumento é inválido se chama método de contra-exemplo. Por quê? Porque você mostra um contra-exemplo, você mostra um caso em que todas as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Então isso mostra que o argumento é inválido. Beleza? Vou dar mais alguns exemplos aqui. Temos aqui então esse exemplo desse argumento bem grande, cheio de letras proposicionais aqui. A gente tem então S, T, U, P, W e X. São 6 variáveis proposicionais. Isso aqui a gente teria então 2 elevado a 6, que dá um número muito grande, acho que deve dar 64 ou mais, sei lá, de linhas que a tabela verdade teria. Então é um argumento gigantesco. Tá? É muito chato de fazer a tabela verdade, mas como eu estou dizendo que ele é um argumento inválido, a gente já sabe que a gente só precisa fazer uma tabela verdade parcial. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. A gente vai ter aqui então as letras proposicionais primeiro, depois as premissas e por fim aqui a conclusão. Quase não deu espaço, ficou muito grande isso daqui, mas a gente só precisa fazer uma única linha disso daqui. Então vamos lá, vai ser meio trabalhoso isso aqui. Vamos lá, a gente quer então uma combinação desses valores de verdade aqui, tal que essa combinação torne essas 4 premissas aqui verdadeiras, mas torne a conclusão falsa. Beleza? Bem, eu tinha falado antes que geralmente a gente começa pela conclusão, mas aqui não vai ser muito útil, porque a conclusão nos diz que S sem somente ser U. Então a gente sabe então que S e U têm valores de verdade diferentes, só isso, mas a gente não sabe qual é verdadeiro e qual é falso. Tá? Então isso aqui não nos ajuda muito. Essa premissa aqui é a negação dessa conjunção, né? Pela lei de De Morgan, a gente tem que a negação de T e X é equivalente a não T ou não X. E a gente está dizendo que isso aqui é verdadeiro, mas, bom, é uma disjunção. Também não nos diz muita coisa. A gente sabe só que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Tá? Mas também não dá para saber qual é qual aqui. Beleza? Vamos para essa premissa aqui então. Ela diz que P implica em... T implica em P e W. Então isso aqui, se é verdadeiro, não é o caso que T é verdadeiro e essa conjunção aqui é falsa. Ou seja, e os dois são falsos. Não é esse caso aqui. Então, ou o T é falso, ou ambos são verdadeiros. Beleza? Também não podemos concluir muita coisa disso. Vamos para essa premissa aqui. Essa aqui diz que P implica que W implica em X. Para isso aqui ser verdadeiro, não pode ser o caso que isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Tá? E para isso aqui ser falso, o W tem que ser verdadeiro e o X tem que ser falso. Então, não é o caso que P é verdadeiro, W é verdadeiro, X é falso. Também não nos diz muita coisa. E vamos por último aqui, como tem a mesma forma, a gente sabe que não pode ser o caso que esses dois são verdadeiros, mas esse é falso. Então parece que não dá para descobrir nada com isso daqui. A gente vai ter que chutar. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer, por hipótese aqui, tá, que S é verdadeiro. Tá? Então S é verdadeiro. Se a gente está dizendo que o S é verdadeiro, vamos ver quais são os lugares em que S aparece. Nessa premissa aqui e na conclusão. Tá? Na conclusão, a gente consegue concluir o quê? Que se S é verdadeiro, o U tem que ser falso, porque a gente está dizendo que eles não são equivalentes. Então a gente sabe aqui que o U é falso. Deu para descobrir uma coisa já. Beleza, agora olha só. A gente tem que o S é verdadeiro e o U é falso. Se a gente ver aqui pela primeira premissa, ela nos diz que não pode ser o caso que o S é verdadeiro, o T é verdadeiro e o U é falso. Então, se a gente sabe que o S é verdadeiro e o U é falso, o T não pode ser verdadeiro. Porque se o T for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Né? Isso aqui seria falso. Mas a gente está dizendo que é verdadeiro. Então, o T tem que ser falso. Tá? Porque se o T for falso, isso aqui sendo falso, torna o condicional todo verdadeiro. E aí você vai ter um verdadeiro implicando no verdadeiro, não dá problema. Tá? Então, isso aqui tem que ser falso. Beleza, vamos para essa premissa aqui então, ver se dá para descobrir alguma coisa. Essa aqui na verdade não dá porque a gente tem P, W e X e são justamente os valores que a gente não sabe ainda. Tá, vamos para essa outra aqui. A gente tem aqui T implicando na conjunção, né, de P e W. T a gente já viu que é falso. Se essa conjunção, se o antecedente aqui é falso, tanto faz o consequente pode ser verdadeiro ou falso. Então não dá pra gente descobrir o valor verdade disso daqui. Tá? E sobra apenas essa premissa aqui então, que é a negação da conjunção de T e X, que a gente viu que é equivalente a essa disjunção aqui. E a gente está falando que isso aqui é verdadeiro. Tá? Para isso aqui ser verdadeiro, então ou o não T é verdadeiro ou o não X é verdadeiro. Tá?
Só que olha só, pro não T ser verdadeiro, o T tem que ser falso. E a gente já viu aqui que o T é falso. Então, tanto faz o valor de não x, ele pode ser verdadeiro ou falso, que isso daí vai continuar sendo satisfeito. Então, de novo aqui parece que não tem mais o que fazer, a gente vai ter que chutar. Vamos pegar aqui o P e vamos chutar, vamos dizer que ele é verdadeiro. Tá? Legal, se o P é verdadeiro, aqui a gente tem essa premissa aqui, ele é verdadeiro, então não pode ser o caso que o W é verdadeiro e o X é falso, porque se fosse esse o caso, esse condicional todo aqui seria falso e a implicação de um verdadeiro e um falso daria falso, mas a gente falou que é verdadeiro. Tá? Então não pode ser o caso que o W é verdadeiro e o X é falso. Tá? Legal, mas isso ainda parece que não nos deixa concluir muita coisa. Né? Isso aqui a gente já fez, já está feita essa parte aqui. Faltam essas outras premissas, mas com esse conjunto de valores aqui não dá para concluir nada, a gente vai ter que chutar de novo. Isso aqui, gente, de fato é um trabalho de tentativa e erro, tá? Se você colocasse aqui no lugar do T, em vez de falso, colocasse verdadeiro, você veria que, usando nessa mesma combinação de valores de verdade, você veria que não tem como essa premissa aqui ser verdadeira, tá? Ela teria que ser falsa, então por eliminação você sabe que não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. E aí você vai testando, vai ter horas que não tem o que fazer, você tem que chutar. Tá? Vamos dizer então que o W aqui também é verdadeiro. Tá? Bom, aqui a gente já consegue concluir alguma coisa, porque olha só, aqui a gente está dizendo que essa implicação aqui é verdadeira, então não é o caso que o P é verdadeiro, o W é verdadeiro e o X é falso, tá? Porque se isso acontecesse, isso aqui seria falso. Mas olha só, o P é verdadeiro, o W é verdadeiro e o X tem que ser falso, então. Ou melhor, na verdade não, isso não pode acontecer, o X tem que ser verdadeiro, porque se o X fosse falso, isso aqui retornaria falso. Tá? Vamos ver se esse conjunto aqui satisfaz realmente todas essas premissas aqui. Bem, a gente tem então que o S é verdadeiro, o T é falso, e só pelo T ser falso, isso aqui a gente já sabe que esse condicional é verdadeiro, tá? Porque o F aqui, né, o T na verdade, ele é falso, ele é o antecedente desse condicional. Se o antecedente do condicional é falso, o condicional todo é verdadeiro já. Então isso aqui é um verdadeiro implicando no verdadeiro, a gente sabe que isso aqui de fato é verdadeiro, beleza. P aqui a gente disse que é verdadeiro, o W a gente falou também que é verdadeiro e o X também é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro implicando em verdadeiro, isso aqui está satisfazendo, verdadeiro. O T a gente falou que é falso. Se o T é falso, a gente já sabe de imediato que isso aqui também é verdadeiro. E a gente tem aqui que não é o caso que T e X, ou seja, ou não T é verdadeiro ou não X é verdadeiro. E a gente falou aqui que o T é falso. Se o T é falso, então o não T é verdadeiro. Então isso aqui satisfaz também. E a conclusão diz que S é equivalente a U, mas a gente está dizendo que isso é falso. Para a equivalência de S com U ser falsa, eles têm que ter valores de verdade diferentes. A gente vê aqui que o S é verdadeiro e o U é falso. Então esse daqui é um contra-exemplo. Esse aqui é uma combinação de valores de verdade que torna todas as premissas verdadeiras, né? Mas torna a conclusão falsa. Beleza? É justamente isso que a gente procura. Então, esse fragmento de tabela verdade aí prova que esse argumento é inválido. Tá? É um negócio bem chato de fazer. Quanto mais premissas você tem e quanto mais letras proposicionais você tem, mais complicado fica de você conseguir descobrir. Você viu ali que a gente teve que chutar várias vezes. Eu não tinha feito esse argumento antes, eu realmente chutei, eu não sabia que de primeira eu iria conseguir, mas como eu falei, tem casos que você não consegue. Você poderia chutar um valor aqui para uma dessas letras que ia te impossibilitar de fazer a premissa ser verdadeira. Então você vai saber já que não pode ser aquele valor, tem que ser outro. Tá? Então isso daí é tentativa e erro. Beleza? Então eu acho que é isso daí, deu para entender mais ou menos como que funciona. Para você mostrar que um argumento é inválido, basta você mostrar que existe pelo menos uma. Tá? Você não precisa mostrar todas, por isso que a gente faz tabela verdade parcial. Mas você precisa mostrar que tem pelo menos uma interpretação que torna todas as premissas verdadeiras, mas torna a conclusão falsa. Beleza? E aí vocês podem treinar. Eu vou deixar aqui alguns exemplos e no próximo vídeo, na descrição do próximo vídeo, eu vou deixar um link com um vídeo que eu vou deixar privado, que vai ter as respostas disso daqui. Beleza? Eu vou deixar então esses dois exemplos aqui de argumentos, tá? A conclusão é o que está abaixo dessa linha. E tenta mostrar então que essa conclusão não segue das premissas, né? Ou que existe uma interpretação que torna todas as premissas verdadeiras, mas torna a conclusão falsa. Tá? Então eu já estou dizendo aqui de antemão que esses dois argumentos são inválidos,
beleza? Então você não precisa fazer a tabela verdade toda, faz só isso daí que eu mostrei, faz a tabela verdade parcial, atribui, nesses casos aqui vai ser mais fácil, né? Eu deixei os exemplos tranquilos aqui, atribui o valor de verdade falso para a conclusão e verdadeiro para as premissas e vê se existe alguma combinação, já estou dizendo que existe porque é inválido, vê qual é a combinação de valores de verdade que torna as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, beleza? Então é isso daí, até o próximo vídeo.